Nesse novo vídeo do Inglês no Teclado, a gente vai dar uma olhada nos prefixos e sufixos da língua inglesa. É evidente, pessoal, que eu não vou conseguir falar de todos os prefixos e sufixos em apenas um vídeo de 10 a 12 minutos, mas de qualquer forma você deve aprender a usar os prefixos e sufixos em inglês. Eu costumo dizer que os prefixos e sufixos são combinações de letras, ou seja, poucas letras, que geralmente são adicionadas a uma palavra e aí elas acabam formando outra. O interessante de aprender sobre prefixos e sufixos, em especial os que a gente vai apresentar nesse vídeo é que, por exemplo, você pode se deparar com a palavra e você não conhece, você não entende, você não sabe qual é o seu significado. Só que quando a gente conhece alguns sufixos e prefixos em inglês, a gente pode tentar então entender o significado ou o sentido daquela palavra que a gente não conhece. Por exemplo, na nossa língua a gente costuma dizer coisas como respeitar, desrespeitar, respeitoso, desrespeitoso. A gente pode dizer, por exemplo, felicidade, infelicidade, podemos dizer feliz, infeliz. Então, baseando justamente nessas pequenas combinações de letras que a gente insere em uma palavra e a gente acaba então obtendo uma nova palavra, a gente consegue decifrar, a gente pode ao menos tentar decifrar uma palavra que a gente desconhece. Por exemplo, se alguém diz lembrar em português e na sequência diz relembrar, você sabe muito bem que esse re contém o sentido de fazer novamente. Então, justamente essa questão que eu disse dos prefixos e sufixos é muito interessante justamente para você poder tentar decifrar o significado ou sentido de uma palavra que você desconhece em inglês. Por exemplo, a gente tem as seguintes combinações de letras que geralmente elas embutem na palavra o sentido de contrário, como am, an e this. Então, por exemplo, a palavra polite. A palavra polite contém o sentido de educado ou talvez polido. Já o contrário é impolite. O mesmo acontece com respect. E aí eu tenho o oposto que é disrespect, com o sentido de desrespeitar. Agree significa concordar. Disagree é o oposto e significa discordar. É por isso que eu posso dizer em inglês improper banking practices. Repetindo, improper banking practices, que contém o sentido geral de práticas bancárias indevidas ou impróprias. Eu disse improper banking practices. Lendo ao contrário, fica práticas bancárias impróprias ou indevidas. Se eu quiser dizer para alguém não me desrespeitar, eu posso dizer don't disrespect me. Repetindo, don't disrespect me. Outro prefixo muito conhecido na língua inglesa é miss. Essa combinação de letras formando um miss geralmente embute o sentido de diverso do que se espera, ou seja, justamente o contrário do que se esperaria. Muitos professores de inglês tendem a dizer que miss contém o sentido de errado ou equivocado. Eu, entretanto, prefiro dizer que contém meio que o sentido de divergente, ou seja, diferente do que se espera. Por exemplo, eu posso dizer o verbo tratar em inglês, que é treat. Se eu quiser dizer o inverso é mistreat, ou seja, contém o sentido de tratar mal ou tratar de maneira equivocada. Eu posso dizer em inglês I was mistreated by her, ou seja, eu fui maltratado por ela. Lead contém o sentido de guiar ou conduzir. Na língua inglesa é muito comum a gente dizer mislead, que contém o sentido de, por exemplo, guiar de forma errada, ou talvez dar informações ou pistas que levem alguém a concluir algo de maneira equivocada. Muitas pessoas optam por traduzir mislead com o sentido de enganar. Então, por exemplo, eu posso dizer em inglês Jack misled me. Então, o passado de mislead é misled e aí fica Jack misled me. Então eu posso pensar que uma pessoa chamada Jack, ela justamente me levou ao erro. Por isso eu posso dizer em inglês Jack misled me. A gente também pode usar de na língua inglesa. Por exemplo, hidratar em inglês é hydrate. Se eu quiser aqui dizer o oposto disso, ou seja, o sentido contrário de hidratar é dehydrate. Assim, desidratação em inglês é dehydration. Por exemplo, a palavra forest na língua inglesa contém o sentido de floresta ou até mesmo talvez de plantar mudas de árvores e coisas do tipo. Se eu quiser dizer desmatamento, eu posso dizer em inglês deforestation. Repetindo, deforestation.
Um exemplo com dehydration é You should avoid dehydration. Ou seja, eu estou dizendo aqui, você deveria evitar a desidratação. You should avoid dehydration. Eu posso dizer, por exemplo, que o desmatamento no Brasil é um tremendo revés. Então, isso na língua inglesa fica Deforestation is a major setback for Brazil. Repetindo, deforestation is a major setback for Brazil. Eu estou dizendo aqui que é um tremendo revés para o Brasil. Ou seja, acabar com as florestas é simplesmente um gol contra. Deforestation is a major setback for Brazil. Eu gosto muito da palavra over, porque quando a gente geralmente insere over a alguma palavra em inglês, ela contém o sentido de ultrapassar o limite ou talvez passar do ideal. Por exemplo, a palavra react em inglês contém o sentido de reagir. Por exemplo, você pode dar uma notícia para alguém e ela reagir muito mal. Quando você quer dizer que a pessoa reagiu de uma maneira excessiva, ou seja, como a gente costuma dizer na nossa língua, né? Uma tempestade em um copo d'água. Você pode dizer, por exemplo, em inglês, overreact. Como a gente diz, uma tempestade em um copo d'água, ou seja, ela exagerou aí da forma que ela reagiu, a gente costuma utilizar o verbo na língua inglesa, overreact. Um exemplo é, You always overreact to criticism. Então eu posso dizer para a pessoa, poxa, você não sabe levar uma crítica na boa, né? Você sempre tem que apelar. Então eu posso dizer em inglês, You always overreact to criticism. Então o que eu quis dizer aqui é que você sempre apela, você nunca consegue levar numa boa uma crítica. You always overreact to criticism. Existem alguns sufixos na língua inglesa que eles têm a função de transformar, por exemplo, uma palavra em um substantivo. Isso porque, pessoal, vocês têm que ficar ligados que muitas vezes a gente pode converter um verbo em um substantivo, ou talvez um substantivo em um adjetivo em um advérbio e por aí vai. Mas nesse caso a gente está querendo então obter um substantivo. Happy significa feliz. Happiness significa felicidade. Sad significa triste. Sadness significa tristeza. Calm significa calmo. Se eu quiser, por exemplo, dizer calmaria, ou talvez quietude, ou quiser dizer sossego, eu posso dizer em inglês calmness. Então, calm é o adjetivo, happy é o adjetivo, sad é o adjetivo. E nesse caso eu inseri ness nas palavras justamente para obter o substantivo. Eu posso dizer em inglês, My friends bring me great happiness. Repetindo, my friends bring me great happiness. O que eu quis dizer aqui é que meus amigos, eles me causam enorme felicidade. Então eu posso dizer em inglês, my friends bring me great happiness. Outra palavrinha que é muito comum a gente inserir, embutir nas palavras para obter o substantivo é ship. E aí você pode dizer, ué, Daniel, geralmente eu aprendi que ship continha um sentido de navio. Mas nesse caso a palavra ship está sendo usada com um sentido completamente diferente. É como se fosse outra palavra, apesar da gente ter a mesma grafia e até mesmo a mesma pronúncia. Então, apesar da gente ter a mesma grafia e a mesma pronúncia, ship aqui não contém o sentido de navio. A gente vai utilizar a palavra ship aqui justamente para a gente poder obter o substantivo que está relacionado a outra palavra. Por exemplo, campeão em inglês é champion. Então, campeão em inglês é champion. Se eu quiser dizer campeonato, eu posso dizer championship. A palavra friend contém o sentido de amigo. Se eu quiser dizer amizade, fica friendship. Eu posso dizer que eles ganharam o campeonato. Em inglês isso fica They won the championship. Repetindo, They won the championship. Dumb é outra palavra que a gente pode inserir para obter o substantivo. Por exemplo, rei em inglês é king. Se eu disser kingdom, eu tenho o sentido de reinado. A palavra free significa livre. Então, se eu disser freedom, eu estou querendo dizer liberdade. Eu posso dizer que eu gosto da minha liberdade e da minha privacidade. Em inglês isso fica I like my freedom and privacy. Repetindo, I like my freedom and privacy. Então foi justamente aquilo que eu quis dizer. Eu gosto da minha liberdade e da minha privacidade. I like my freedom and privacy. Em se tratando de prefixos e sufixos em inglês, um dos que eu mais gosto é a terminação
Aí você pode pensar, o que significa esse Daniel? Geralmente a gente adiciona a terminação no final de uma palavra quando a gente quer designar uma pessoa, uma máquina ou ferramenta que contém uma função. Ou seja, se trata de uma pessoa, uma ferramenta, uma máquina que é responsável por fazer, executar, conduzir ou tocar algo. Por exemplo, o verbo kill contém o sentido de matar. Se a gente adicionar no final do verbo kill, vira killer. Então a gente juntou kill com e formou killer. Nesse caso, a gente tem o sentido geral de matador. Na nossa língua, a gente não costuma muito dizer matador. A gente geralmente diz assassino ou coisas do tipo. Mas na língua inglesa, se você quiser dizer matador, basta você juntar o verbo to kill com a terminação justamente, como eu disse, para designar a quem cabe a função. Então você pode dizer killer. Você está com dor. E aí alguém te diz em inglês que você deve tomar um painkiller, sendo que pain contém o sentido de dor. Ora, se a pessoa disse dor matador, aí você fica pensando, o que é dor matador? Já que pain é dor e killer é matador, o que significa dor matador? Significa, na verdade, um matador de dor. O que seria um matador de dor na nossa língua? Seria talvez, analgésico. Então, na língua inglesa, é muito comum as pessoas se referirem a um remédio que contém justamente essa função de acabar com a dor, exterminar com a dor, chamado painkiller, quando na nossa língua a gente costuma dizer analgésico. Você pode dizer dirigir ou conduzir em inglês, e aí fica drive. Então, o verbo dirigir ou conduzir em inglês é drive. A pessoa que é responsável por drive é o que a gente chama de driver. Então, a pessoa ela pode drive um ônibus, ela pode drive um táxi, ela pode simplesmente drive um carro qualquer. Então, na nossa língua, a gente costuma se referir à pessoa que faz isso como motorista. A gente não costuma dizer dirigidor. Por acaso a gente diz dirigidor? Não, mas na língua inglesa a gente simplesmente combina o verbo to drive, que significa dirigir ou conduzir, e adiciona Então fica drive mais formando driver. Trabalhar em inglês é work. Quem trabalha é chamado de worker, porque a gente junta o work com a terminação formando worker. Ocorre, pessoal, que quando eu comecei a explicar sobre essa questão da terminação eu disse que a gente utiliza essa terminação geralmente para designar aquele ou pessoa ou até mesmo máquina. Eu já dei o exemplo aqui do remédio, já citei aqui diversos exemplos, que a gente pode utilizar para pessoas. Mas e, por exemplo, quando a gente estiver se referindo a máquinas, como é que fica isso? Você já se perguntou o que significa air fryer? Pois é, olha aí, a gente tem a terminação então a gente fala air fryer, A gente costuma dizer no português, eu comprei uma air fryer, quando a pronúncia correta é air fryer. Você sabe o que significa air fryer? O verbo to fry contém o sentido de fritar, e aí então fryer seria uma fritadeira. Agora veja que a gente tem a palavra air antes de fryer. Aí você pensa, poxa Daniel, mas air significa ar. Fryer significa fritadeira. O que quer dizer ar fritadeira? Na verdade é como se fosse o fritadeira a ar. Por isso que a gente diz air fryer. Gostou desse exemplo? A gente tem que tomar cuidado porque nem sempre a gente vai, por exemplo, adicionar no final de uma palavra. Cook significa cozinhar. Aí você quer dizer, Daniel, já sei. Para dizer cozinheiro, então, vai ser cooker. Não é cooker que a gente diz. Então, essa é uma pequena exceção. Porque quando a gente quer dizer cozinheiro em inglês, a palavra é cook também. Como é que é, Daniel? É isso mesmo. Por exemplo, quando a gente quer dizer cozinhar em inglês, a gente utiliza o verbo to cook. Mas se você quiser se referir à pessoa que tem a função, o cargo dela é justamente de cozinhar, ou seja, o cozinheiro também é chamado cook. Isso porque quando você diz cooker, você está se referindo justamente a uma panela, como por exemplo, pressure cooker, que seria uma panela de pressão. Então peraí, Daniel, quer dizer que cook é cozinhar. Mas se eu quiser me referir ao cozinheiro, eu devo dizer cook também, porque é uma exceção. Então eu não devo dizer cooker para me referir ao cozinheiro, porque cooker é como, por exemplo, uma panela. E aí eu tenho uma pressure cooker, que é uma panela de pressão. É isso, Daniel? Correto. Então lembre-se, essa é uma pequena exceção, porque quando você quiser se referir ao cozinheiro, você não deve dizer cooker, porque nesse caso esse termo cookers faz referência, faz alusão à panela, como por exemplo pressure cooker, que é a panela de pressão. A terminação less
geralmente contém o sentido de ausência. Então, quando a gente insere less na palavra, né, a terminação less, ela embute esse sentido de ausência, de que falta algo. Por exemplo, eu posso pegar a palavra home e formar homeless. Homeless é geralmente utilizado com o sentido da pessoa que não possui um teto para morar. A gente não tem na nossa língua sem terra? Pois é, a gente tem sem terra, mas a gente também tem sem teto. Então aquela pessoa que não tem uma casa para morar pode ser chamada de homeless. Isso porque, como eu disse, a gente pode pegar essa terminação less, que contém o sentido geralmente de que falta algo, de que há ausência de algo, e justamente combinar a home. Então home com less forma homeless, que é uma gíria, um termo que a gente geralmente utiliza para se referir a uma pessoa que não tem casa. Ou seja, uma pessoa que mora na rua. Me lembro muito bem na época das Torres Gêmeas, quando o presidente George W. Bush, ele chamou as pessoas que conduziram os ataques às Torres Gêmeas de heartless. O que significa heartless, Daniel? Heart contém o sentido de coração. Se eu falo que alguém é um heartless, é porque eu quero dizer justamente que a pessoa não tem coração. Ou então compaixão, que seria mais o adequado na nossa língua. Então eu formei heart, que significa coração, com less, para embutir justamente o sentido de ausência. Ausência de quê? De coração. Então, heart com less formou heartless, que é aquela pessoa que ela não tem coração, ou talvez ela não tenha compaixão. A palavra bound significa limite. De modo geral, podemos dizer que a palavra bound significa limite. Se você diz boundless, é porque você está querendo dizer sem limite. Por exemplo, eu posso me referir a ladrões como seres sem compaixão. Eu posso dizer they are heartless thieves. Repetindo, they are heartless thieves. Então, thieves contém justamente o sentido de ladrões. E aí eu estou me referindo a eles como seres o quê? Criaturas que não possuem coração, ou seja, são pessoas que não têm compaixão. They are heartless thieves. De maneira oposta a less, a gente também pode encontrar a terminação full em inglês. Ou seja, less e full são como se fossem antônimos, né? Um possui o sentido de expressar aquela ideia de que há algo faltando ou de que há ausência, e full é geralmente o oposto. Ou seja, temos aqui a ideia de repleto. Pain significa dor. Se você disser painful, significa que gera muita dor. Pode ser traduzido na nossa língua como doloroso. Power significa poder ou até mesmo que contém energia. Power contém poder, potência, energia. Se você disser powerful, contém justamente o sentido de que há muita energia, muito poder. Você pode traduzir inclusive como poderoso. Powerful. Você juntou power com a palavra full, formando powerful. Você pode dizer em inglês a painful sadness, ou seja, uma tristeza com muita dor, ou seja, uma tristeza dolorosa. Ou uma tristeza repleta de dor. A painful sadness. Então é isso, pessoal. Caso você tenha alguma dúvida sobre todas essas palavras, sobre todos esses exemplos que a gente viu aqui de sufixos e prefixos em inglês, deixe um comentário aqui embaixo na seção de comentários. Eu vou aproveitar e vou deixar alguns links aqui para você poder acessar. Não se esqueça de acessar esses links em que a gente dá mais exemplos de sufixos e prefixos em inglês que são super importantes para você realmente dar uma turbinada no seu inglês de vez. Como sempre, pessoal, eu gostaria de te pedir que você deixe o seu like generoso aqui embaixo desse vídeo e também gostaria de te convidar, caso você não esteja inscrito, aqui no canal do Inglês no Teclado no YouTube, porque a gente vai postar muito mais vídeos e com certeza vão lhe ajudar a aprimorar o seu inglês. Thank you for watching. Bye, guys!